bater na presença do Senhor nesse momento. Que você possa sentir a presença do Senhor falando contigo. Que o Espírito Santo possa se mover nesse lugar. Que você possa sentir o toque do Espírito Santo. Oh, Senhor. Oh, Jesus. Aleluias. Saúde os irmãos com a paz do Senhor, amém? Amém, glória a Deus. Glória a Deus. Primeiramente eu gostaria de agradecer de coração pela oportunidade em mim confiada pela pastora Ariane. Entendo a responsabilidade a mim concedida, como também a honra e o temor de estar nesse altar para pregar a palavra do Senhor. Amém? Gostaria que você abrisse as suas Bíblias em Gênesis 37. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Quantos podem adorar o nome do Senhor, dizendo santo, 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 maravilhoso, poderoso. Oh, santo, 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 santo. Ele está nesse lugar. Antes mesmo que você saísse da sua casa, Ele já havia preparado esse momento. Ele já havia preparado esse momento. Enquanto você tomava o seu café da manhã, Ele já preparou e já havia preparado esse momento. Você não está aqui por acaso. Você não saiu da sua casa por acaso. Pois nada é por acaso, tudo tem um propósito debaixo dos céus. Amém? Você que abriu a Bíblia junto comigo, na Bíblia fala assim, Gênesis 37, 3. Ora, Israel amava mais a José que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de mangas compridas coloridas. Vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava mais que a todos os outros filhos, odiaram-no e já não lhe podiam falar pacificamente. Teve José um sonho e relatou aos seus irmãos, por isso o odiavam mais. E com isso, tanto mais o odiavam, por causa dos seus sonhos e das suas palavras. Feche seus olhos nesse momento. E deixe que o Espírito Santo possa guiar o teu coração. Que você possa abrir o seu coração nesse momento e deixar que o Espírito Santo tome tudo aquilo que te afasta da presença dEle. Que o Espírito Santo retire tudo aquilo que te faz mal, tudo aquilo que não te leva à presença do Senhor. Se deixe levar pela presença do Senhor nesse lugar. Que você possa sentir o toque do Senhor. Que você realmente seja com o coração liberado para receber tudo aquilo que o Senhor preparou nessa noite. Aleluia. Amém. Que você possa se sentar. Pode se sentar, fique à vontade. Amém. Amém. Hoje iremos ver uma história de um jovem. Ele tinha 17 anos. Ele pastoreava o rebanho de ovelhas do seu pai, junto com os seus irmãos. Esse jovem protagonista da nossa história era filho de Jacó. E eles moravam em Canaã. Junto ainda tinha seus 12 irmãos. Em uma certa manhã, José acordou e resolveu contar um sonho que teve durante a noite. Quem não gosta de ouvir sonhos, não é? Quem não gosta de ouvir aquilo que Deus prepara durante a noite para nós? Ou melhor, quem não gosta de ouvir coisas boas? Eu adoro quando o Senhor vem ao nosso coração e coloca sonhos durante a noite. E eu amo contar para minha esposa sonhos que eu tenho durante a noite, porque eu sei que são sonhos proféticos. Sonhos proféticos que tocam em nosso coração. Hoje eu acredito que esse momento estava no coração do Senhor. Esse momento estava como sonho do Senhor. Eu acredito que todos que estão aqui irão receber essa palavra no seu coração. E você vai sair daqui transformado pelo Santo Espírito que tocará em você.
Quantos acreditam nisso? Quantos acreditam nisso? Amém, glória a Deus. Com isso, os irmãos, cheios de raiva e de ciúme, resolvem fazer mal a José e armar uma cilada para ele. A palavra que queria ministrar a vocês hoje é sobre o preço de um sonho. Todos nós temos sonhos na nossa vida. Todos nós almejamos alguma coisa, não é? Estar em cima desse altar foi sempre um sonho para mim, que hoje está acontecendo. Que hoje está acontecendo. Amém? Ô Senhor, eu agradeço por esse lugar, eu agradeço por esse momento. Eu agradeço pelas pessoas que estão aqui. E eu creio que o coração delas está cheio de vontade de receber da presença do Senhor. Cheio de vontade de manifestar os seus sonhos nesse lugar. Muitas vezes, as ciladas da vida, muitas vezes o ciúme, o ódio das pessoas, retiram de nós a vontade de sonhar. Como assim, Reuter? Retiram a vontade de sonhar. Quem nunca ouviu você contar o seu sonho? Eu tenho o sonho de ser um grande advogado, de ser um dentista, de ser um médico. E a pessoa olhar para ti e dizer: cara, eu acho que não é para ti. Eu acho que, cara, não é o teu perfil. Quem nunca ouviu isso? Eu gostaria de ser um grande pregador. E a pessoa dizia assim para ti: mas você vai passar fome, cara. Isso aí não é para ti. Não é o teu perfil. Sonhos são sonhos. São manifestações espirituais. Muitas vezes dizemos que os nossos sonhos parece que nunca vão acontecer. Há coisas que parece que nunca vão para frente. Que por mais que tu batalhe, por mais que tu te prepare, parece que a faculdade nunca chega, parece que aquela prova é muito difícil de passar, parece que a aula de direção de automóvel parece que é impossível para você. A matemática de algumas questões das nossas provas do colégio, da faculdade, parecem impossíveis de serem feitas. Mas hoje o Senhor quer preparar o teu coração para você ver a manifestação do Espírito Santo nos teus sonhos. Aleluias. Aleluias. Primeiro obstáculo de José. Ele precisou vencer a decepção em relação aos seus irmãos que zombavam e não acreditavam em seus sonhos. Como eu falei há pouco, há pessoas que até no nosso meio dizem que não vamos vencer. Até pessoas da nossa família dizem que não é para nós. Não é, aquele sonho não é para nós, que não vamos conseguir. Você é muito fraco, você é muito pequeno, você é muito lerdo, você é muito burro. Ouvimos isso diariamente. Então que hoje a gente possa quebrar isso no mundo espiritual. Todas as pessoas que zombaram de nós terão que se levantar e ver a honra e a glória do Senhor que irá acontecer em nossas vidas. A honra e a glória que irá acontecer em nossa casa. Amém? Você vai passar sim, você vai conseguir sim, em nome de Jesus. Você vai chegar lá. Aleluias. O segundo obstáculo de José foi o medo. José foi lançado numa cisterna. Cisterna, gente, é um poço de 6 a 7 metros. O que seus irmãos fizeram? Seus irmãos estavam cuidando do rebanho, e nesse dia José tinha ficado em casa com seu pai. E seu pai disse: vai lá, vai ver o que eles estão fazendo, e aproveita e leva comida para eles. José fez isso, como era um jovem obediente, né? Muitas vezes, na nossa juventude, o pai fala uma coisa, a mãe fala alguma coisa para nós, e a gente diz assim: não vou fazer. O pai está ultrapassado, o pai não sabe nada. E vocês devem guardar essa palavra no coração de vocês: obediência. Obediência. José vai ganhar uma certa diferença na história dele pela obediência. E vocês já vão entender o porquê. Amém? Amém? Estão comigo? Amém? O que aconteceu? Quando ele chegou para entregar a marmita para os seus irmãos, ou chegou para entregar comida para os seus irmãos, eles haviam armado uma cilada.
Eles esperaram o irmão dele chegar até ali. José chegou diante dos seus irmãos. E muito feliz ele entregou aquela comida para eles. E eles armaram uma cilada. Havia um poço perto da onde eles estavam cuidando das ovelhas. E fizeram uma brincadeira com ele. Venha cá, José, venha cá, vamos conversar, chega aqui, chega mais perto. Quando ele chegou perto, eles empurraram José dentro do poço. Empurraram José naquela cisterna. Gente, quem já caiu de 6 ou 7 metros, sabe que é bem difícil sobreviver. Ainda mais o modo como tu cai. Mas Deus tinha uma promessa na vida daquele garoto, daquele jovem. E eu sei que muitos aqui já caíram na vida. Muitos já caíram em algum momento da sua história. Mas Deus está te levantando nesse momento. Deus está te levantando nesse momento, amém? Deus está te levantando. O segundo obstáculo foi o medo que ele sentiu. Aquela cisterna estava vazia. Provavelmente animais moravam ali dentro. Escorpiões do deserto, cobras e outros. Haverá dias, como aconteceu com José, que a escuridão e a dor e o medo vão tentar nos paralisar. Mas confie no Senhor. Confie no Senhor. Vai passar. Essa dor não é para sempre. Esse medo não é para sempre. Acredite. Não é para sempre. Deus tem grandes coisas para você. Oh Senhor Jesus, muito obrigado. Mas José não parou e nem desistiu. Poderia ter pensado que o seu sonho seria soterrado, mas ele olhava para o céu e ainda tinha esperança. Pense comigo, ele foi jogado no poço. A única coisa que ele conseguia enxergar naquele escuro era o céu. Era o céu, era a esperança. Nessa noite você precisa voltar a sonhar. Nessa noite você precisa olhar para o céu que o Senhor preparou para você e reviver as memórias do passado, dos seus sonhos, dos seus planos. Você pode estar no buraco nesse momento, mas você pode ter certeza, Deus vai te exaltar. Deus vai te exaltar. O céu está esperando por você. Então lute, persista, consiga colocar os seus olhos aonde ninguém mais vê, aonde ninguém mais acredita. Aleluias. Oh Jesus. Mesmo em um lugar profundo, sozinho, com medo, ele era livre para sonhar. José foi retirado da cisterna por seus irmãos, mas foi o tempo suficiente para ele ser vendido como escravo a um povo nômade do deserto. Seus irmãos tinham retirado sua roupa de cores. Lembre-se disso, retiraram a capa, pois eles achavam que aquela capa era o que trazia a presença do Senhor naquele garoto. Mas a presença, ela não está em roupas. Ela não está em roupas. Ela está dentro de você. O Espírito Santo mora dentro de você. Oh, aleluias. Oh, Jesus. Quando ele foi retirado da cisterna, ao chegar perto dos seus irmãos, ele ouviu tilintar de moedas. Ele havia sido vendido. Imagine você ser vendido por os seus próprios irmãos. Quantas vezes as pessoas fazem isso com nós? É só a gente sair da presença deles e eles falam por nossas costas. Eles vendem as nossas palavras. Eles quebram laços que levamos anos para conquistar. Amizade a gente não se acha na esquina. Amizade é para sempre. Muitas pessoas querem nos apulanhar, esfaquear pelas costas. É só a gente sair por um momento e começa a falar de nós. Isso é também vender o seu irmão. Você está vendendo ele, não vendo os seus irmãos. Quando alguém falar mal de uma pessoa para você, pergunte a ela se isso é bênção, se ela gostaria de ouvir isso também. Pergunte a ela se a pessoa que ela está falando gostaria de ouvir o que ela está falando, ou alguma fofoca. Pergunte para essa pessoa, se a pessoa chegar para ti e perguntar e falar alguma coisa sobre alguém,
pergunte a ela se tu pode falar para a pessoa que ela está falando. Se ela dizer que não, é fofoca, irmão. Deixa isso para lá, não se envolva com isso. Amém? O que eles fizeram? Seus irmãos tinham retirado sua roupa de cores. Eles pegaram um animal, mataram e pintaram a roupa com sangue para mentir para seu pai que ele havia morrido. Nossa, que irmãos, né? Coisa boa isso. Para ter irmãos assim, né? Não precisa. Eles pegaram a roupa que ele tinha, a capa dele, passaram no sangue de um animal e levaram para o seu pai, para dizer que ele havia morrido. Muitas pessoas, e esse é o terceiro obstáculo, vão dizer que o nosso sonho acabou, que não tem mais jeito, que os seus sonhos morreram. Calma, Deus não decretou o seu fim. Respira, você ainda está vivo. Respire, você ainda está vivo. Há esperança para você. Há esperança para você. Há esperança para você. Aleluias. Há esperança. José foi levado pelos ismaelitas até o Egito, onde Potifar, um comandante da guarda de Faraó. Faraó, pessoal, ele era um governo máximo nesse momento, nesse tempo. E José foi levado pelos ismaelitas até o Egito, e Potifar, ele fazia parte da elite. Ele que cuidava da parte armamentista do faraó. E ele resolveu comprar José. E notando que José era diferente em tudo que ele fazia e que Deus abençoava, de escravo, ele virou mordomo. Você pode estar na escravidão, sim. Você pode estar passando por momentos, sim. Mas nunca deixe de fazer as coisas bem feitas para Deus. Nunca deixe de fazer as coisas bem feitas para Deus. Ele era um escravo num dia. Potifar olhando para ele, vendo que tudo que ele fazia era abençoado. Tudo que ele fazia levava as pessoas à presença do Senhor. Por quê? Porque ele fazia bem feito. Mesmo sendo escravo, ao Potifar olhar nos olhos dele, ele percebeu que aquele garoto era diferente. As pessoas lá fora vão olhar para você e vão dizer: ele está passando por um problema, mas o Deus dele é bem maior. O Deus dele é bem maior. Ele está passando, sim. Ele está passando fome, sim. Mas fome não da palavra do Senhor. Ele não está passando, não. Aleluia. Quem acredita nisso? Aleluia. Glória a Deus. De um dia de escravo, ele passou para mordomo. Mordomo naquele tempo, ele tinha umas certas regalias. Eram abertas as portas da casa para ele, e ele conhecia cada cômodo da casa, conhecia cada finança do seu senhor. Ou seja, ele subia um patamar. Por quê? Porque Deus era com ele. Deus era com ele, amém? O quarto obstáculo: vão tentar enganar você. Pela inveja, por vê-lo crescendo, vão te difamar. Vão mentir ao seu respeito. A dor da calúnia dói os ossos. A mulher de Potifar, mulher muito bonita. Potifar, ele poderia escolher qualquer mulher que ele quisesse na época. Faraó também, pois eles eram da elite. Então ele escolheu uma mulher bonita, né? Se ele tinha a chance de escolher, ele ia escolher uma mulher bonita. E o que aconteceu? Essa mulher começou a seduzir José. Você vê que a presença do Senhor na nossa vida, ela pode tanto chamar bênçãos para a nossa vida, quanto os olhos gordos das pessoas. A bênção e a graça do Senhor pode tanto chamar unção para nós, quanto as pessoas podem nos difamar para quebrar essa unção. Mas hoje eu creio que Deus tem preparado para nós uma capa de proteção. Deus tem nos protegido. Se viermos a passar por luta, por difamação, vai ser para crescimento no Santo Espírito do Senhor. Aleluias, 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 aleluias. Deus tinha, e José sabia que Deus tinha, era muito melhor. Certo dia, José estava cuidando das coisas do seu senhor, e a casa ficou sozinha, ficou só ele e a mulher do Potifar em casa. O que essa mulher endemoniada fez? Ela chegou perto dele, começou a seduzi-lo, e ele era crente, e ele disse: Senhor, eu preciso sair daqui.
Eu preciso fugir, e foi o que ele fez. Essa foi a estratégia de José. E uma coisa que eu digo para homens que estão namorando, que estão casados: fujam da tentação. Porque dizer assim, não, eu vou me segurar, eu vou conseguir. Não, não é verdade. A carne vai evoluindo, você não vai conseguir. Fuja da tentação. Foi o que José fez. Ele foi um exemplo nisso. Ele fugiu da tentação. Mas a mulher era astuta. A mulher era astuta, ela ficou com a roupa dele. Ele se desvencilhou dela e ela segurou a roupa dele. E quando Potifar chegou em casa, ela mostrou e mentiu que ele havia tentado contra a sexualidade dela. Que ele havia tentado sexualmente contra ela. Que ela sofreu um assédio sexual dele. O que foi feito? Em quem que Potifar acreditou? Claro que não foi em José. Eles bateram lá na porta de José, e José, achando talvez que fosse receber algo do Senhor, abriu a porta e apanhou muito naquele episódio, e foi preso. Muitas pessoas vão querer te parar por causa do crescimento do teu ministério. Muitas pessoas vão querer parar você por causa do teu sonho. Muitas pessoas vão difamar e falar coisas que não são verdade sobre você para parar o seu ministério. Não pare. Não pare. Acredite. Vai acontecer. Vai dar certo. Deus está contigo. Deus está contigo. O que aconteceu, irmãos? Ele foi preso. E aqui que começa a nossa história realmente. Aqui que começa realmente o que Deus quer para nós. Que mesmo no momento da aflição, mesmo no momento de dor, mesmo na prisão, o seu sonho ainda brilha no céu do Senhor. O teu sonho ainda brilha no céu do Senhor. Oh, não desista. Não pare de lutar. Oh Senhor. Oh Jesus. Notando que José já fugia dela para não fazer nenhuma bobagem, ela acusou José de assédio sexual. E José foi preso. O obstáculo 5, vão tentar prender os teus sonhos. José foi preso injustamente, mas mesmo sofrendo da tanta tribulação, de tanta tristeza, podiam prender suas mãos, podiam prender os seus pés, mas não podiam prender a sua fé. A sua fé. Não podem prender aquilo que é do Senhor, que é a fé. Não podem prender os teus sonhos, acredite. Não podem prender os teus sonhos. Eles vão tentar sim, isso é inevitável. Mas o que pode ser mudado é a tua atitude. Por isso que eu sempre falo, a minha esposa está cansada de ouvir isso, mas eu sempre falo para ela que oração é a união de duas palavras: orar e ação. É orar e atitude. É atitude. Mesmo na dor, mesmo preso, mesmo com seu coração achando que não tem mais jeito, ele acreditava no seu Senhor. Ele acreditava no seu Deus. Ele tinha fé que amanhã seria um dia melhor. Ele tinha fé que amanhã coisas iriam acontecer, que iriam mudar tudo. E você precisa acreditar também. Por isso Deus me colocou nessa palavra. Por isso que Deus colocou essa palavra no meu coração sobre sonhos. Jovem precisa sonhar. Jovem precisa acreditar. Jovem precisa estudar, buscar, trabalhar. Não deixe para ficar velhinho e depois pensar nisso. Por quê? Porque depois começa a ficar mais difícil. Não é impossível. Não é impossível. Mas começa a ficar mais difícil. Mas hoje Deus quer dizer para você: não acabou. Não acabou, não é o fim. Quem acredita nisso? Não é o fim. Não acabou. Você está no caminho. Se você está sofrendo nesse momento, você está no caminho. Se estão querendo te prender, você está no caminho. Se estão falando mal de você por aí, você está no caminho. Acredite.
não acabou. É apenas o começo. É apenas o começo. Oh, Jesus. Na prisão, dois prisioneiros que antes serviam a Faraó, tiveram sonhos. E enquanto dormiam, eles não sabiam interpretar. E quando contaram a José sobre o sonho, ele começou a decifrar os sonhos. O que aconteceu nesse momento? Duas pessoas que trabalhavam para o Faraó foram presas. Eles falaram mal do Faraó e naquele tempo pouca coisa levava para a prisão. Porque eles acreditavam que qualquer coisa que fosse falada mal de Faraó naquele tempo era uma unidade máxima. Então, eles foram presos por pouca coisa. Mas Deus tinha preparado grandes coisas para aquele lugar. Deus tinha preparado um princípio que devemos cultivar no nosso coração, que é não parar de sonhar, não parar de acreditar. A fé move montanhas. Não é isso que a gente acredita? A fé move montanhas, não é isso? A fé foi a mesma fé que Davi utilizou para acertar uma pedra na cabeça de um gigante. Foi a mesma fé que Paulo e Silas estavam na prisão e estremeceu a prisão e todos saíram daquela prisão. É a mesma fé que fez o mar se abrir. E deve ser a mesma fé que vai mudar a tua história. Vai ser a mesma fé que vai mudar a tua história hoje. Quem acredita nisso? Quem acredita nisso, levante suas mãos. Oh Senhor, derrame sobre eles a tua fé, a tua graça. Se você tem pouca fé, querido, peça para Deus, coloque fé no meu coração. Que eu tenha mais fé. Que eu tenha mais fé, que eu possa acreditar que amanhã vai ser diferente. Oh Espírito Santo. Oh, teu sonho não pode morrer. Aqueles homens, eles não sabiam nem decifrar os seus sonhos. Mas José estava lá para isso. José estava lá para isso. Quando José perguntou: por que vocês estão de cabeça baixa? Por que vocês estão tristes? E eles contaram: nós tivemos sonhos à noite e não conseguimos decifrar. Então foi que José perguntou para eles: conte-me o sonho. Eles contaram o sonho a José, José decifrou. Gente, muitas vezes leva tempo, mas Deus tem uma promessa no nosso coração e Ele vai cumprir. Ele vai cumprir, amém? Ele vai cumprir. Pode levar tempo, mas como eu disse, Ele vai cumprir. Passou 2 anos depois da decifragem daqueles sonhos, e o copeiro do rei já tinha cumprido a pena dele, e o outro que contou o sonho, que era o padeiro, ele foi enforcado. E foi isso que foi decifrado no sonho. Só que Deus tinha preparado algo através do sonho. Quando o faraó, numa certa manhã, acordou e contou para as pessoas que estavam ali sobre seu sonho. Contou a elas que via uma vaca magra, uma vaca gorda, e ele não conseguia decifrar aqueles sonhos. O que tinha a ver uma vaca magra, vaca gorda? O que tinha a ver com o que ele estava vivendo naquele momento? Ele perguntou para vários magos. Ele perguntou para várias pessoas importantes da época. Mas ninguém conseguia decifrar. Então foi que o copeiro do rei, ao ouvir essa história, ele disse para o faraó: faraó, eu conheço alguém numa prisão que sabe decifrar sonhos. E de quem que eu estou falando? De José. Eu disse que não acabou, não é? Não acabou. É só o começo. O faraó disse assim: então busque esse rapaz e traga aqui mesmo agora. Quero ver se ele vai decifrar meu sonho mesmo. Quando José chegou diante de faraó, ele estava seco, mas ele estava cheio da presença do Senhor. Ele estava cheio da presença do Senhor. Ele podia dizer muito bem: não, eu não sei decifrar sonhos, esqueçam disso, já faz tempo, já acabou, Deus não tem nada comigo.
Mas não, ele disse: eu não sei decifrar, mas Deus decifra. Deus é quem decifra, é Ele quem codifica, é Ele quem decifra. Então, ele decifrou o sonho de Faraó, e de presidiário, ele se tornou governante, em uma só noite. Quando é para acontecer, irmão, é do dia para a noite. Quando o teu sonho, muitas vezes tu acha que vai demorar anos, e às vezes demora, mas quando é para acontecer, pum, e acontece, porque Deus está no meio. Deus está no meio, Deus está conectando as coisas. Muitas vezes falava assim: Deus está no meio, eu nunca entendia. E o significado é: Deus está conectando tudo e todos. Deus está nos conectando hoje a um novo tempo, a um tempo de mudança, a um tempo de sonhos perdidos em sonhos realizados. Se você demora para entender aquilo que Deus tem para a sua vida, talvez não seja hoje, talvez não seja amanhã, mas vai acontecer. Vai acontecer. Quando tu menos esperar, vai acontecer. Tua família vai se voltar para Jesus. Vai acontecer. Quando tu menos esperar, o teu marido volta para a igreja. Quando tu menos esperar, os teus pais estarão aqui no culto. Quando tu menos esperar, aquela porta vai se abrir do teu emprego que tu tanto espera. A faculdade que tu diz que não tem como passar, vai acontecer. E foi o que aconteceu com José, irmãos. Do dia para a noite, um escravo para um governante. Ele decifrou o sonho de Faraó. E Faraó disse para ele: então quem eu posso colocar no poder? Quem eu posso colocar como governante? Se esses dias maus que tu tanto decifrou nesse sonho. E José disse bem assim: eis-me aqui. Ele não disse nessas palavras, mas estou contextualizando. Ele disse: eis-me aqui. Deus está no controle de tudo. Não é você. Não é você que decifra os sonhos, é Deus. Não é você que acorda de madrugada às 3 horas com vontade de orar. Deus coloca no teu coração. Não é você que acorda às 5 horas do nada. Não. Eu e minha esposa deciframos isso há algum tempo. Eu acordava todas as 5 horas da manhã. Ué, pra quê? 5 horas da manhã, sendo que eu levanto 6:30. E Deus fala no meu coração: vai orar, vai ler a Bíblia, vai ler a palavra. E a minha cachorrinha que fica lá fora, ela não parava de gritar. Não parava, não parava. E uma coisa me disse: vai orar. E tem uma canção, não vou cantar, que eu não conheço direito a letra, mas eu gostaria que vocês colocassem no coração que Deus, Ele nos convida a orar. Deus está nos convidando para orar. Deus tem nos convidado para orar. Quem acredita nisso? Quem acredita nisso, Ele nos convida a orar. Oh Senhor, para a gente poder finalizar, os sonhos acontecem em um processo. Para você ser um bom líder, precisa ser um bom discípulo. Para você ser um bom líder, você precisa obedecer seu pai. Lembra lá do início que eu contei para vocês? Ele obedecia seu pai. Ele era obediente. Então ele seria um bom líder. Dizem que José foi um bom filho, um bom escravo, um bom mordomo, um prisioneiro e um bom governador. Saber como era a escravidão no meio do povo para ser justo com os pobres. Ele aprender a administrar uma casa para depois administrar uma nação. Conheceu a injustiça nas prisões para governar pessoas livres. Os sonhos de Deus não são apenas para nós, mas são para alcançar muitas vidas que precisam ser salvas por um bom líder. Eu vou falar para você qual é que era o significado do sonho do faraó. E espero que você guarde essa palavra no seu coração. 7 anos teriam de muita abundância. E 7 anos de muita dor e fome. Quando José contou isso, o faraó não aceitou na hora.
Mas quando ele falou sobre Deus, sobre o que Deus tinha na vida dele, sobre os propósitos de Deus, ele teve que se dobrar. Ele teve que se dobrar. E eu vou ler para vocês o que ele falou. Ele disse bem assim: "Oh Senhor, passado 2 anos completos, a Faraó teve um sonho. Parecia lhe achar-se ele de pé junto ao Nilo. Do rio subiu 7 vacas formosas à vista e as gordas, e pastavam no caiçal. Após elas subiam do rio outras 7 vacas feias, avistas e magras. O conselho foi agradável a Faraó e a todos os seus oficiais. E disse Faraó a seus oficiais: acharíamos porventura homem como esse, a quem o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: visto que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão ajuizado e sábio como tu. Administrarás a minha casa, e a tua palavra obedecerá todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior que tu. Disse mais Faraó a José: vês que te faço autoridade sobre a terra do Egito. Então tirou o Faraó o seu anel do seu dedo e pôs na mão de José. Fê-lo servir roupas de linho fino e lhe pôs ao pescoço um colar de ouro. E fê-lo subir ao segundo carro, e clamavam diante dele: inclinai-vos. Desse modo o constituiu sobre toda a terra do Egito. Disse ainda Faraó a José: eu sou o Faraó, contudo, sem a tua ordem, ninguém levantará mão ou pé em toda a terra do Egito. Aleluias, aleluias. Oh Jesus, oh Jesus, eu creio na tua palavra e nas tuas promessas, Senhor. E essa palavra não foi em vão. Essa palavra não foi em vão. Aqui tem jovens que parecem pequenos, mas eu creio que Deus tem colocado uma grande unção sobre suas vidas. Lá fora as pessoas não te dão nem $1 furado, mas elas vão ter que olhar para você de outra forma a partir de hoje, pois Deus tem grande obra na sua vida. Você será uma mulher de Deus, você será um homem de Deus, e aonde você for, aonde você colocar a planta dos seus pés, o Senhor estará contigo. Oh Senhor Jesus, com isso eu finalizo a minha palavra. Que por mais que José sofresse, Deus estava com ele. Abra os seus olhos espirituais nesse momento. Pastor Eliane. Aleluia. Glória a Deus.